Anderson, Adriane. Vamos subir aqui. Nós temos um bebê para apresentar nessa noite. Glória a Deus. Quem pode vir tirar uma foto aqui? Isso. Essa é a princesa Lia, que nasceu para a honra e glória do Senhor. Coisa mais querida, meiga, só de você olhar você já vê, é um doce, né? E nós vamos orar agora, pedir que o Senhor esteja abençoando a vida dela e a vida dos seus pais, também do seu irmão, né? E que eles possam criar a Lia no caminho do Senhor, sendo eles mesmos o exemplo do caminho que deve ser seguido. Amém? Estenda a sua mão direita para cá. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos abençoar. Senhor, ela está sorrindo aqui. Abençoar a vida, Pai, da Lia. Pedir a Ti, Senhor, que o Senhor esteja, Senhor Deus, guardando ela em todos os caminhos, Pai, da vida dela. Que o Senhor esteja fazendo com que a Lia atinja o propósito que o Senhor planejou para ela antes da fundação do mundo. A Lia é um projeto de Deus. Por isso, Senhor, o Senhor entregou ela a essa família. Que Driane, o Anderson, Senhor Deus, e também o seu filho Davi, venham, Senhor Deus, cuidar, para que tudo seja conforme a Tua vontade na vida dela. Nós pedimos, Deus, que a Lia cresça, não só em sabedoria, mas também no conhecimento do Senhor. Que desde cedo, Senhor, ela tenha experiências contigo. Em nome de Jesus, amém. Amém? Vamos aplaudir o Senhor pela vida da Lia? Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero que você abra a palavra do Senhor em João, no capítulo 15. João, capítulo 15. Vocês estão me olhando, eu olhar para vocês assim? Cadê meu marido? Cadê meu notebook? Meu tablet? Ai, ai, queridos, nós vamos ler, né? Olha lá, ó. É meu esposo, ó, pegou minhas coisas, olha lá, ó. Eu estou esperando por ele, cadê ele? Oh, minha vida, 70 vezes 7. Vamos ler João, capítulo 15, versículo de número 1 em diante. Os meninos aí me ajudam, projeta aqui. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Aqui, querido, Jesus está falando aos seus discípulos, preparando o coração dos seus discípulos, porque dentro em breve, nesse contexto, Jesus ele iria partir, Jesus iria deixar os discípulos, e ele está aqui em João capítulo 15, falando a respeito de como seria daquele momento em diante que ele partisse, como seria o relacionamento deles. E Jesus usa uma figura aqui, né, para expressar como era o relacionamento entre Deus Pai, o seu povo Israel e Deus Filho, que era o próprio Jesus. E por isso Jesus, então, ele usa a videira, ele usa uma parreira, um pé de uva,
falando assim mais simples. E o povo de Israel tem isso como nós temos aqui a manga e o caju. Para todo lugar tem videira lá, tem cachos de uva, assim como aqui para todo lugar tem caju e tem manga. Então isso aqui é uma realidade lá, cotidiana do povo de Israel. E o que acontece então? Jesus está ali preparando os discípulos e ele usa exatamente a ilustração de uma videira, sendo Deus Pai o agricultor, aquele que cuida da videira, e sendo ele, Jesus, a videira, e cada um dos discípulos os ramos da videira. E ele vai falar a respeito, em João capítulo 15, hoje nós não vamos ver todo o capítulo, mas ele vai falar a respeito de, a partir daquele momento, eles começarem a olhar de uma forma diferente. Porque Israel estava acostumado a ver, pelo próprio ensinamento de Deus, que eles eram uma videira. Deus dizia isso, Deus diz isso na palavra. Israel é uma videira. Porém, na maioria das vezes, os profetas diziam que era uma videira ruim, porque Israel se desviava do caminho do Senhor. Sempre foi assim. E aqui Jesus vai falar algo assim: eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. A partir daquele momento, as pessoas precisavam olhar para Jesus como a videira verdadeira, e não mais o povo de Israel. Porque Deus tirou Israel da terra do Egito, e sempre o Senhor os chamou de videira. Tanto é que, perto da entrada do templo, tinha imagem de videira, desenho de videira esculpido. Então Israel sempre se lembrava. Mas nesse momento estava acontecendo algo mais ou menos assim: olha, vocês religiosos ou não religiosos de Israel estão acostumados a pensar que Israel, como povo, como nação, é a videira. Mas eu estou aqui para dizer para vocês que eu sou, Jesus falando dele, eu sou a videira verdadeira. Então havia de se mudar uma mentalidade, havia de ser mudado uma estrutura religiosa montada na mente do povo israelita até aqueles dias. As coisas precisariam mudar para que eles pudessem entender como eles iriam se relacionar com Jesus após a partida dele da terra. Então, João capítulo 15, Jesus está falando a respeito disso, dele mesmo ser a videira verdadeira. E aqui, versículo 2: todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo ramo que dá fruto, ele poda. Corta e poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim.
Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quero ler até aqui. Então Jesus agora está falando algo aos seus discípulos, que era justamente para atrair a atenção deles e mudar a mentalidade deles. Jesus está dizendo assim: olha, o povo de Israel como um todo não é a videira. Eu sou a videira, por isso ele diz videira verdadeira. De maneira que, quando eu e você, quando nós nos convertemos, a nossa ligação deve ser Jesus. Nós entendemos que Israel é um povo escolhido por Deus, que Deus entregou as leis para esse povo, não é? Êxodo capítulo 17, que Deus quis e tem usado Israel como referência em muitas coisas. Deus escolheu Israel para representar a Ele, porém Israel falhou. E agora, esse povo precisava entender que Jesus Cristo veio como videira verdadeira. Não era mais daquela forma que eles tinham vivido até aqueles dias, mas agora eles precisavam olhar para Jesus como o verdadeiro Filho de Deus, o verdadeiro Senhor e o verdadeiro Salvador, que foi enviado pelo Pai. E de repente, Jesus iria embora, porque Jesus iria morrer, ele iria ser crucificado. E como ficaria então aqueles discípulos, se eles não entendessem isso? Muito provavelmente eles pudessem voltar para as práticas religiosas antigas. E é nesse ponto que eu quero chamar a sua atenção. Quando eu e você nos convertemos, quando eu recebi Cristo e o aceitei em meu coração e testemunhei publicamente a minha fé, porque a boca fala daquilo que está cheio o coração. Uma vez que Jesus encheu o meu coração, eu testemunhei publicamente a minha fé, dizendo que eu era de Cristo, confirmei a minha decisão por meio de um batismo nas águas, que é o meu testemunho público do Deus que eu agora creio e acredito que é o único e verdadeiro Deus. E no exato momento que eu criei verdadeiramente, recebi Ele como meu único e suficiente Salvador, Ele passou a ser o lugar de onde eu tiro todo o meu sustento. Eu me tornei um ramo nessa videira, e Ele é a videira verdadeira. Diga assim: Jesus é a videira verdadeira. Isso é tão profundo que eu quero dizer algo para você. A igreja aqui, hoje aqui reunida, esse grupo de pessoas, essa comunidade, eu não recebo o sustento dela. Eu não recebo o sustento de Israel, mas eu recebo o sustento de Jesus. Então a gente precisa olhar e entender, ainda que por meio da igreja eu receba muitas coisas, por meio da igreja flui muitas coisas, mas nós precisamos entender que nesse corpo aqui, você não pode ser dependente das coisas, das pessoas, em certo sentido, de reuniões, em certo sentido.
Você precisa se conectar à videira. Você precisa estar ali na videira. É você e Cristo. Então o que eu estou te falando não diz a respeito de uma religião, não diz a respeito de uma tradição, mas diz respeito a um relacionamento com Cristo, onde eu sou alimentada, onde eu recebo a Cristo como o pão da vida, como a água que mata a minha sede. E até aquele momento Israel, ele sabia que o Senhor falava a respeito deles, o povo, como sendo uma videira. Vamos ver isso. Salmo 80, 8 e 9. Trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e plantastes. Preparaste-lhe o terreno, ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Quem que ele trouxe do Egito? O povo de Israel. Então o salmista está falando aqui a respeito disso, desse povo. Agora, contudo, frequentemente, esse símbolo de videira, falado por Deus através dos seus profetas, ele era num sentido bem ruim. A Isaías 5, do 1 ao 2, diz assim: agora cantarei ao meu amado o seu cântico a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha numa colina fértil. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores mudas de videira. No meio da vinha, ele construiu uma torre e fez também um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Esse aqui é Israel. Jeremias 2, do 21 ao 22. Eu mesmo a plantei como videira excelente, da semente mais pura. Como então você se tornou uma planta degenerada, como de videira brava? Mesmo que você se lave com salitre e use muito sabão, a mancha da sua iniquidade continua diante de mim, diz o Senhor. Então, essa videira, ela acabou dando uvas bravas. Deus tirou o povo de Israel do Egito e era para o povo representá-lo corretamente. Mas esse povo acabou sendo pedra de tropeço. E então, Jesus aparece em João 15, 1 e 2. E diz: eu sou, Jesus fala dele mesmo, eu sou a videira verdadeira. Porque Israel sabia o que Jesus estava falando. Então ele está dizendo assim para os discípulos: deixe de pensar que o povo, a nação de Israel é uma videira verdadeira. Eu estou dizendo que eu sou essa videira verdadeira. E ele diz assim: e o meu Pai é o agricultor. E todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Então Jesus, ele usa a figura da videira, porque havia videiras por todo lugar no Israel antigo. E também havia uma grande videira dourada colocada como uma decoração na frente do templo, comunicando a ideia de que Israel era a videira de Deus. Então diz assim: teria que ser trocado a mentalidade. Irmãos, para você receber aquilo que é verdadeiro, você precisa abrir mão do falso. Até mesmo esses discípulos, eles precisavam abrir mão daquilo que não era a verdadeira videira.
E diz que Jesus é a videira verdadeira. Então nós devemos estar enraizados nele, fixados nele e não em Israel. Quero abrir um parênteses aqui. Alguns irmãos aqui participam de um grupo de intercessão BQO, Brasil que ora, junto comigo. E nós oramos pela salvação de Israel. Por quê? Porque Israel precisa conhecer o Senhor. Israel precisa de salvação. O Evangelho é pregado dentro de Israel pelos missionários. A igreja está lá em Israel. E isso é importante você entender, que nós estamos ligados a Cristo. Cristo é sim um israelita e um judeu. Mas nós estamos ligados a Cristo. Não a Israel como nação, mas a Cristo. Se quisermos dar frutos para Deus, na comunidade da nova aliança, que somos nós, a nova aliança que foi lavada e estabelecida e ratificada pelo sangue de Jesus, né? Nossa primeira identificação, ela é com o próprio Cristo, próprio Jesus. Letra B, a imagem da videira e do ramo enfatiza o quê? A dependência completa. Diga, dependência completa. E a necessidade de relacionamento constante. 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 Irmãos, relacionamento constante, dependência completa. Não é hoje você está aqui, hoje você louva, hoje você canta, hoje você abre a sua boca para falar com Deus. Não. É constantemente se relacionando com Ele, falando com Ele, ouvindo a Ele, sabendo que a palavra de Deus é ela que te guia, é ela que te orienta, é ela que te dá a direção, é ela que te aponta o caminho, e Jesus é o próprio caminho, então vamos andar nele, amém? Então, o nosso relacionamento com Jesus não pode ser esporádico, não pode se resumir a essa reunião, não pode se resumir à reunião da casa de oração, ou os cultos que acontecem aqui. Não, o nosso relacionamento com o Senhor precisa ser constante. E aqui está escrito, Jesus foi dos seus discípulos, este foi um encorajamento importante. Por quê? Porque Jesus estava partindo. Ele permaneceria unido a eles, e eles a ele, com letra maiúscula, exatamente como os ramos estão conectados à videira principal. O que Jesus está falando? Jesus está mostrando para eles, que olha, eu vou, mas vocês vão ficar conectados comigo, e vão se relacionar comigo, como a videira verdadeira, e vocês os ramos. E ele está falando a respeito disso. Letra C, e o meu pai é o agricultor. No uso da videira como uma imagem de Israel no Antigo Testamento, Deus Pai também foi apresentado como aquele que cultivava e cuidava da videira, cuidava de Jesus. Deus preenche este papel também para o crente da nova aliança, para nós, para mim e para você. Nós que estamos em Cristo, que somos da nova aliança, temos um relacionamento com ambos, o Pai e o Filho, como videira, como com ambos, a videira em si e o agricultor. O próximo slide fala a respeito do ramo estar no Senhor. Sabe, irmãos, enquanto eu pesquisava versículo por versículo, até fiquei bem triste ontem, eu não achei um livro meu,
que ele é de pesquisa antigo. Eu fiquei pensando a respeito disso daqui. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E muitas vezes nós não paramos para pensar num Deus que pode nos cortar. Sabe qual que é um segredo que não é segredo? Que eu permaneço? Eu tenho medo. Quando você perde o medo, o temor, você se perde. Deus é Senhor. E a gente não para pensar que aqui fala sobre cortar e fala sobre podar. Aqui fala sobre cortar e jogar fora. Podar não. Eu tenho um pezinho de limão lá em casa. Então, conforme você poda, o Velino gosta de planta, né? Conforme você vai podando ali, sai o broto, as folhas bonitas, verdinhas e novas, novos galhos, e vem as frutas. Vem os limõezinhos, bem bonitinho. Eu tenho daquele limãozinho, Josane. Cadê Josane? Josane sempre me abençoa com limãozinho. Começou a dar, Josane. Então, colhemos agora a primeira sacolinha assim de limão. Bem bonitinho, meu limãozinho. Mas a gente para pensar quando você corta o galho de uma árvore. E você deixa por ali. Você vai vendo que ele vai murchando, murchando. Ele pode até ficar ali uns dias ainda verdinho, porque tem um pouco de seiva nele. Mas ao passar os dias, ele vai ficando cada vez mais seco, e seco, e seco, até secar. E eu pensando nisso. E isso é algo espiritual. Isso é algo espiritual. Então, se a minha vida ela não frutifica, haverá um momento em que o agricultor ele corta. Se a minha vida frutifica, há um momento em que ele me poda. Daí vem o sofrimento da nossa vida. Vem muito sofrimento. Você acha que não dói uma poda? Lógico que dói. Se coloca no lugar do ramo. Dói. Mas eu te faço uma pergunta, que foi a pergunta que eu fiz para mim. É melhor ser podado ou cortado? Podado. Por quê? Porque eu ali na videira, eu fui podada, mas a certeza de que eu estou na videira, para mim é suficiente. E se eu permitir que os frutos venham, vai acontecer algo maravilhoso. Algo vai brotar, folhas verdes virão e virão frutos. E eu estava pensando sobre mim nestas coisas. Os ramos que são cortados nunca trazem benefício à videira, demonstrados pelo fato de que eles não deram fruto. Como assim, pastora? Escuta, você planta um pé de limão para que ele não dê limão? Que sentido faz isso? Então, o Senhor ele planta uma videira para que ela não dê fruto? Que sentido tem isso? Para pensar. Então, nenhum benefício trouxe? Não serve para nada. É como a parábola da figueira. Que Jesus passou ali e já queria amaldiçoar para acabar com a figueira. Por quê? Porque não tinha nada nela.
Então, nesse ano de frutificar, nós temos que analisar o que a gente está fazendo da nossa vida. Porque muitos não têm medo de ser cortado. Mas essa palavra diz que o Pai pode cortar. Não é que Ele quer fazer isso, mas Ele pode fazer isso. Então a gente tem que ter temor, respeito pelas coisas do Senhor. No grego, o verbo traduzido para corta é airel, significa uma poda, que é esse outro nome aí, que significa limpar ou purificar. Agora pensa, a madeira morta é pior do que infrutífera, pois a madeira morta pode abrigar doença e podridão. Que Deus remova a madeira morta da igreja. Que Deus discipline a nossa vida para que sejamos direcionados a uma atividade frutífera que glorifique o seu nome. Eu sei que isso é sério, talvez você não saiba. Mas muitas coisas, elas ficam travadas na vida da igreja, porque tem muita madeira morta. Tem gente que já não está mais, o coração dele não está, ele não está recebendo nada, ele já se desligou. Entenda, igreja, quando eu estou falando, eu não estou falando só essa comunidade local, eu falo do corpo. Ele não está nem aí para a videira verdadeira, ele não dá fruto. E o fruto aqui que eu quero falar é a respeito da vida frutífera que o Espírito Santo tem para nos dar. Uma vida cheia de paz, de harmonia, de amor, de longanimidade, de bondade, de benignidade, de mansidão, de domínio próprio. Então você olha para aquele galho ali, ele não dá nada. E isso atrapalha. E a nossa oração como igreja do avivamento, como povo que está aguardando a volta do Senhor, é que tudo aquilo que nos atrapalha como igreja seja removido. E tudo aquilo que tem frutificado de alguma forma, o Senhor possa trabalhar, tratar, podar, para que a gente venha frutificar mais ainda. Porque é muito lindo a gente pensar no fruto. É muito maravilhoso a gente pensar no fruto. Mas é necessário podas às vezes, para que a gente venha frutificar de uma maneira que glorifique o nome do Senhor. Letra E, todo que dá fruto ele poda. A palavra para poda é a mesma palavra traduzida para purificar em outros lugares. A mesma palavra poderia ser aplicada para podando ou para purificando no grego. O agricultor poda a videira que dá frutos para que ela dê mais frutos. Você está passando por dificuldade, por problema, você está passando por aflição. Ei, você é de Deus? Sim, eu sou. Então, fica quieto, permanece, porque Deus está trabalhando na sua vida. Sabe, no momento da poda, é um momento muito importante, porque a poda, ela traz dor, a poda traz sofrimento. Algumas plantas, quando você corta ela, e ela tem muito líquido no caule, você vê que aquilo começa a minar uma água, um negócio ali, um leite, uma resina, depende da planta. Aquilo seria como sangue. Então, às vezes, essa poda, ela vai trazer dor e sofrimento. Mas a gente precisa olhar e entender que aquilo não é para o mal.
é para tratar a nossa vida, para que a gente possa frutificar direito, é para trabalhar nosso caráter, é para lembrar que existe um Deus Todo-Poderoso para quem nós vamos prestar contas um dia. E nós temos que entender isso e nos alegrar pelo simples fato e grandioso fato de permanecer na videira. Está doendo? Tá, Senhor, mas eu estou aqui com o Senhor. Está difícil, Senhor? Tá, mas eu estou aqui com o Senhor. Não me tira, Senhor, nunca da tua presença. Eu quero o Senhor na minha vida. Pode me tirar tudo, só não me tira o Senhor. Porque poda fala de tirar. Poda fala de limpar. E às vezes você que é cristão não entende que Deus está trabalhando. É difícil, mas é possível. A última linha aí fala assim: e se for doloroso sangrar, pior é apodrecer. Verdade, né, João? Pior é apodrecer. Carniça presta para quê? Melhor ser podado para crescer do que cortado para queimar. Letra F. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Jesus falou isso para os discípulos. Sabe, à medida que você recebeu Cristo na sua vida e você tem se exposto à palavra de Deus, você, pelo Espírito Santo e pela palavra, você vai sendo limpo, ok? Mas existe uma necessidade, sempre da gente lavar os pés. Lembra que Jesus queria lavar os pés dos discípulos e Pedro falou: não, você não vai lavar meu pé. Aí Jesus falou para ele o quê? Pedro, eu preciso lavar seus pés. Ele já estava limpo porque ele era exposto à palavra, mas os pés dele se sujam. Nós estamos sendo limpos pela palavra, pelo Espírito, mas nós nos sujamos. Nós nos contaminamos com a poeira do mundo. Então é necessário lavar os pés. É necessário. Muitas vezes é necessário o discipulador ali lavar os pés do discípulo. Foi isso que Jesus fez. É necessário muitas vezes o seu discipulador lavar seu pé. Não agora no sentido de apenas afagar você, mas no sentido de tirar a sujeira que está em você. Para que você caminhe mais um pouco, para que você fique limpinho na presença do Senhor. Então, muitas vezes o discipulador ele é convidado a isso. Agora, é legal fazer isso? Não é legal. É ruim. Você que é discipulador, você que cuida de pelo menos uma vida, é ruim você ter que ir lá e tirar a sujeira daquela vida, não é? É ruim. Porque às vezes as vidas, elas estão igual Pedro. Jesus queria lavar o pé dele e falou: não, eu não preciso disso. Eu vou lavar o Senhor. Não. Deixe o seu discipulador lavar os seus pés. Deixa ele tirar a sujeira, para que você possa permanecer. João 13:10. Jesus respondeu: quem já se banhou, não precisa lavar nada, a não ser os pés. Pois, quanto ao mais, está todo limpo. Vocês estão limpos, mas não todos. Aqui ele estava falando em relação a Judas, que estava ali naquela cerimônia do lava-pés. Jesus disse isso a Pedro, porque Pedro, ele se recusou que Jesus lavasse os pés dele. Não. Você precisa que seus pés sejam lavados.
E assim como pessoas lavam os seus pés, você lavar os pés de outras pessoas. Por que tudo isso? Uns aos outros, para todos nós caminharmos limpinho na presença do Senhor. Amém? Letra G. A palavra de Deus é um agente purificador. Nós somos purificados pela palavra e pelo Espírito. A palavra, ela vai nos limpando, ela vai trabalhando em nós. A palavra condena o pecado e inspira santidade. Promove crescimento. É a palavra que nos faz crescer e revela o poder para a vitória. Ela inspira santidade, vai te promovendo o crescimento até que você seja frutífero. Quando Jesus aplicou as palavras que Deus deu a ele na vida dos discípulos, eles passaram pelo processo de poda, que removeu o mal deles e os condicionou para mais serviço. Então, a poda, ela não foi para destruição, foi para condicionar cada discípulo a servir melhor o Senhor. O próximo slide vai falar sobre Jesus continua a lavar o seu povo por meio da palavra. Hoje mesmo aqui, nós estamos aqui conversando a respeito dessa palavra, e Jesus está nos limpando pela palavra. Ele está nos orientando pela palavra falada e pelo testemunho do Espírito Santo no nosso espírito. De repente, você ouvindo tudo isso, você fala: uau, eu preciso mudar nessa área. Nossa, eu nunca tinha visto dessa forma. Isso, o que está acontecendo? Você está sendo limpo pela palavra e pelo testemunho do Espírito que está dentro de você. Efésios 5:26 fala: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. A igreja, ela é purificada, ela é santificada, ela é limpa pelo poder da palavra, tá? Então Deus poda ou purifica através da sua palavra. Número 2, os versículos 4 e 5. O relacionamento vital entre o ramo e a videira. Esse relacionamento é o único relacionamento que nos dá vida. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu tive que abrir mão de muitas coisas quando eu me converti. Uma delas foi em relação à nossa vida religiosa na minha casa. E depois, a minha vida religiosa em relação aos meus pais. Às vezes nós pensamos que a gente está conectado naquilo ali, e aquilo ali é verdade. Entenda algo. Quando você encontra a verdade, João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando você encontra a verdade, não tem como mais você ficar conectado a alguma coisa que não é a verdade. Ainda que seja algo bom parcialmente. E eu tive que abrir mão da minha vida religiosa de antes. Eu tive que abrir mão da vida religiosa que eu recebi dos meus pais. Por que eu te digo isso? Porque a nossa conexão precisa ser com Jesus. Então, às vezes, as pessoas, elas pensam assim: não, eu posso estar conectado aqui, mas eu também posso estar conectado com Jesus. Não.
existe uma conexão que é verdadeira, é você com Jesus. Israel teve que abrir mão de acreditar que a religião dos seus antepassados, passada de pai para filho, de geração em geração, essa religião, ela os salvava. Quantos estão me entendendo? Quando Jesus se apresenta e diz, eu sou a videira verdadeira, Jesus está dizendo, a nação de Israel, o povo de Israel, não é a videira verdadeira. Jesus está dizendo, eu sou, e vocês são os ramos, que devem ser conectados e viverem conectados a mim. Então não existe outra videira verdadeira. O que eu estou dizendo para você é que não existe uma religião. Eu não estou aqui falando de uma religião, eu estou falando da videira verdadeira que é Jesus. E todos nós, em algum momento da nossa vida, nós precisamos entender isso. Eu me lembro que quando eu era adolescente, eu fui uma menina, uma moça, muito religiosa. E não há nada de errado nisso. No mundo que eu vivia, a forma como eu fui instruída, tudo que eu aprendi, isso era o correto. E a segunda coisa, os meus pais me ensinaram, porque receberam isso dos meus avós, que receberam dos tataravós. Ninguém quer mal para o seu filho. Mas eu sempre via isso em 1980, 72, 80. Eu já tinha uns 8 anos mais ou menos. Eu via umas pessoas andando com o livro preto. E eles passavam em frente da minha casa. E eu perguntei para minha mãe, nunca me esqueço isso. E eu perguntei para minha mãe, mãe, quem são aquelas pessoas? E por que todos os dias eles passam aqui? Eles estão com a Bíblia, né? Esse livro preto é a Bíblia, não é, mãe? A mãe disse, é. Quem são essas pessoas? A mamãe disse bem assim para mim, são os protestantes. Ah, protestante. O que é protestante, mãe? Eu era mais ou menos igual o Benjamin, ficava perguntando tudo. O que é protestante, mãe? Aí ela foi me explicar que protestaram contra a igreja católica e tal e tal. E o final da conversa foi assim, nós não somos protestantes. Tá bom. E eu ia para a escola e eu via as pessoas assim, inclusive eu brigava muito na escola, batia em 2 meninos na escola, e eles usavam calça, como é que chama? Social, né, de tergal, assim, antigamente falava, nem sei se esse é o nome do tecido, mas usava aquilo ali, e eles eram pessoas diferentes. Isaac era o nome de um deles, Israel era o nome do outro, e eram gêmeos. Meu Deus, irmãos. E eu brigava com esses meninos e dizia assim, vocês são protestantes. Depois eu aprendi que era crente. E depois eu fui ficando mais velha e eu fui ensinada que crente é burro. A minha mãe, ela era uma bênção. É bom por um lado, você entende. Se você não entender, ela te fazia entender. Crente é burro, crente é fanático, crente é lunático.
E eu fui para a Universidade Federal. E eu conheci um crente. E esse crente pregou para minha amiga. Eu ouvia a pregação, chegava em casa, procurava os versículos. Primeiro fui adquirir minha primeira Bíblia. E tive a minha primeira experiência com o Senhor. Eu não fui numa igreja. Eu ouvi alguém pregando para uma amiga. Olha como Deus trabalhou na minha vida. E eu tive as minhas primeiras experiências com o Senhor. Nos meus primeiros dias de conversão, hoje eu sei o que é, antes eu não sabia. O Espírito Santo foi quem me guiou. Eu me levantava todos os dias muito cedo. 5 da manhã eu já estava lendo a Bíblia. E pela orientação do Espírito, eu lia até às 6, 6:30, quando dava. E às vezes não dava, eu tinha que sair para trabalhar ou estudar. E eu lia a palavra de Deus, o Evangelho de João, e depois eu lia a carta aos Romanos. Depois eu fui descobrir que eram as coisas mais importantes a serem feitas naquele momento. Mas o que eu quero te dizer? Que um dia eu tive que dizer para minha mãe: e eu me lembro, nessa época a mamãe, ela havia vindo do Mato Grosso do Sul com meu pai, e eles estavam morando na minha casa, até arrumar a casa deles no Ouro Verde. E eu me lembro que a minha mãe, ela olhou para mim e falou assim: o que você vai fazer? Eu falei: mãe, mas eu estou tão feliz. Eu encontrei Jesus. Ela falou só assim para mim: quero ver até onde isso vai. E naqueles dias, sozinha, não tive um discipulador, nada. Eu peguei todas as minhas roupas decotadas, curtas, que ao invés, roupa é feita para cobrir corpo, que aquelas roupas, ao invés de me cobrir, elas queriam era me expor. E eu fui fazendo cada coisa durante aquela semana. E eu sozinha disse assim: eu quero ir para uma igreja dos crentes, dos protestantes, porque eu quero aprender mais da Bíblia. Sabe que eu estou contando isso para você? Eu tive que abrir mão da religião dos meus pais. Eu tive que abrir mão da religião que eu praticava, que eu era espírita, porque eu encontrei Jesus. Eu estou te dizendo que não é uma religião, queridos, é uma pessoa. Eu estou te dizendo que Jesus é a melhor coisa desse mundo. É uma pessoa, é a videira verdadeira. Então, quando eu pensava nessas verdades, e eu estou meditando em João 15, faz muitos dias, eu pensava assim: por que Jesus falou, eu sou a videira verdadeira? Eu ficava com esse verdadeiro na cabeça. Uai, se é verdadeiro é porque existe um falso. E eu fui então atrás de saber. Então aqui ele não está dizendo assim: eu sou a comunidade batista ID, a videira verdadeira. Eu sou a igreja sei lá o quê, universal, qualquer igreja católica. Eu sou
o templo espírita, qualquer coisa. Não, ele não está falando isso. Ele está dizendo que Ele é a videira verdadeira. É Jesus. E é por isso que nós ensinamos a palavra para você e dizemos assim: não é a religião que salva você. Não é isso. O que nos salva é o Salvador. E o Salvador não é essa igreja, não. Não é essa instituição religiosa. Não é a instituição religiosa A, B, C, que existem muitas. Não, o que salva você é o seu Salvador, Jesus. É a videira verdadeira na qual você deve estar conectado. E o que eu tenho para testemunhar em relação aos meus pais? Quando eu me decidi por Jesus, não foi por uma religião. Até a primeira igreja que eu fui, era uma igreja presbiteriana, não era batista. Eu tive o primeiro contato com uma palavra assim que um pastor pregou, e era um missionário. Eu ouvi aquela palavra, quando ele fez o apelo, eu estava lá na frente, aceitando Jesus, recebendo Ele. Depois disso, meus irmãos, minha vida nunca mais foi a mesma. Meu pai está aí, vivo, para a glória de Deus, pode testemunhar isso. Nunca mais a minha vida foi a mesma. Mudou para pior, pastora? Não, para melhor. Se Jesus é a videira verdadeira, sofreu? Sofri. Passou perrengue? Muitos. Vou passar? Ah, certamente. Porque Ele disse que no mundo eu teria aflição. Mas eu sei em quem tenho crido. E Ele é poderoso para me guardar. Ele é poderoso para te guardar. Paulo, eu posso falar um pouquinho de você, né? Paulo foi a pessoa mais praticante católico que eu conheci. Depois de mim. Mas eu nunca briguei com Paulo. Nunca. Eu falava que Jesus era o caminho. E um dia, por ele sozinho, ele tomou uma decisão. Então nós precisamos deixar algumas coisas para trás. Sabe por que estou te dizendo isso? Às vezes me preocupo como pastora, de você estar ouvindo a palavra, ouvindo a palavra, ouvindo a palavra, e não recebendo a palavra. Acreditando em coisas que são falsas. E aqui eu não estou falando de religião. Porque uma pessoa pode vir aqui e pregar um evangelho falso. Eu não estou falando de igreja. Não. Mas eu estou falando de Jesus. Você precisa abrir mão de coisas antigas. Jesus está falando, eu sou a videira verdadeira. Jesus está dizendo, o teu sustento vem de mim. O resultado de tudo isso foi a conversão dos meus pais. A conversão do meu irmão. E assim não parou mais. Mas eu tive que um dia, assim como Israel, olhar para tudo aquilo que eu acreditava, e Jesus dizer assim, não, eu sou a videira verdadeira. Pense um pouco nisso. O relacionamento vital entre o ramo e a videira. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês.
Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Amém? Vamos nos colocar de pé. Quero orar com você. Sem o Senhor, olha, querido, não é a igreja, não, sem o Senhor Jesus, nada nós podemos fazer, nada, não há vida sem Cristo, sim, não há vida se você não estiver na videira verdadeira. Tudo que eu recebi dos meus pais foi importante. Tudo. Recebi deles. Querendo ou não, eles me ensinaram que existe um Deus no céu, que é todo poderoso. Mas um dia, eu encontrei Jesus. Adriano. Gente, a gente tem um maestro aqui, né? Eu modestamente perguntei para ele assim, tem como ser aquela? Ele, tem. Eu quero que você cante essa canção e se lembre do dia que você se encontrou com o Senhor. Jesus, Ele é. Jesus, Ele não vai ser. Jesus é. Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida. Ele é aquele que te salvou, Ele é aquele que está curando você, Ele é aquele que está limpando você, Ele é aquele que cuida da sua família, Ele é aquele que cuida de você. Quando você se encontrou com Jesus, tudo mudou. Tudo mudou. Então você cante essa canção com gratidão no seu coração. Sua
luz encheu o meu ser e me curou e me lavou com seu poder. Eu me encontrei com Jesus e sua luz encheu meu ser e me curou e me lavou com seu poder. E agora livre estou, completamente sarado. E agora livre estou, completamente sarado, pois seu amor me encontrou e encheu o meu ser. E agora livre estou, completamente sarado. E agora livre estou, completamente sarado, pois seu amor me encontrou e encheu o meu ser. Pois seu amor me encontrou e encheu o meu ser. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Faça a sua oração de gratidão ao Senhor. Quando Jesus disse: não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. Às vezes você pensa que você escolheu Jesus. Não é. Ele te escolheu. Talvez você pense que você não é importante, mas quando Jesus diz através da sua palavra: eu os escolhi, isso significa que dos céus da eternidade, com tantos seres humanos na terra, o Senhor olhou para você e te escolheu. Ah, Deus, pelo Teu Espírito Santo, cura corações nessa hora. Cura o coração, Pai, cura o coração daquele, Senhor, que não se sente importante. Cura o coração daquele, Senhor, que muitas vezes se vê como uma pessoa sem valor. Mas o Senhor olhou para nós e nos escolheu. E Ele nos deu uma missão. A nossa missão é dar fruto, é manifestar o caráter dEle, para que as pessoas possam olhar para nós e saber que existe um Deus que muda, que transforma, um Deus que sara, que cura e que liberta por meio de Jesus Cristo. Ah, Senhor, fala no coração de todos nós, que não é a respeito de uma religião, não é a respeito de uma filosofia, não, é a respeito de uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. Ó Senhor, nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor nos escolheu, porque o Senhor, Pai, escolheu contar
conosco. De maneira, Senhor, que os seus discípulos, o Senhor os chama de amigo, o Senhor os chama de colaboradores. Ah, Deus, como um Deus tão grande como o Senhor, pôde escolher a mim e pôde depositar em mim tamanha confiança. Que o Espírito Santo me ajude até o meu último dia, enquanto eu viver, honrar o Senhor, honrar o seu nome, guardar, proteger o meu tesouro. O meu maior tesouro é Jesus. Eu encontrei o meu tesouro, e o meu maior tesouro é o Senhor. Meu Deus, que todos nós aqui nesse auditório possamos, Pai, agradecer ao Senhor de todo o nosso coração. Tamanho amor, tamanha confiança, tamanho zelo. E que a nossa oração nesta noite é que cada um de nós possa permanecer fiel na Tua presença. Alinha, Senhor, as nossas vidas. Poda, Senhor, aquilo que tem que podar. Mas o mais importante para nós, Senhor, é estar em Ti. É estar conectado em Ti. Nos ajuda, Senhor, nos momentos de poda, com as dores que sentimos. Nos ajuda, Senhor, quando a nossa alma sangra, pelo Teu Espírito Santo, nosso ajudador. Mas que a gente possa permanecer ligados na videira. E só o Senhor Jesus é a videira verdadeira. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Amém. Amém. Sou muito grata a Deus por tudo. E quando existe qualquer coisa de maldade que vem, porque eu sou um ser humano, eu já começo ali a falar: ô Senhor, tem misericórdia, não deixa essa maldade tomar lugar no meu coração. A nossa vida, irmãos, ela é uma luta constante, mas ela é uma vida de vitória constante. Não porque eu posso fazer algo de mim mesma, mas assim como Jesus só podia fazer aquilo que via o Pai fazendo, nós temos que olhar para Jesus e olhar para o Pai e entender o que Deus está fazendo. Que sejam dias de você pensar no privilégio que é você estar conectado à videira verdadeira. Que nesses dias você esteja pensando a respeito destas coisas e valorizando o sacrifício de Jesus por você, dando graças a Ele, porque Ele é bom, porque Ele é provedor, porque Ele é Senhor. E como Senhor, Ele nunca se ausenta do trono, Ele governa, Ele dá a direção, Ele dá as ordens, Ele fala todas as coisas pelo seu Espírito Santo. E se você deseja receber Cristo na sua vida, como um dia eu recebi, semana que vem nós vamos ter batismo. Se você receber Cristo hoje, você quiser se batizar domingo, pode batizar. Se você quer fazer isso, levante uma de suas mãos no lugar que você está. Eu quero, pastora, Jesus. Se você quer receber Cristo, levante uma de suas mãos no lugar que você está. Existe alguém nesta noite que quer receber Jesus, que quer se conectar à videira verdadeira? Ah, mas eu faço isso, eu faço aquilo. Jesus veio chamar todos que estão ouvindo a palavra. Ele
não chamou ninguém perfeito. Perfeito é só o Pai e o Filho que foi perfeito. Nós precisamos da perfeição dele. Existe alguém que nessa noite quer entregar a vida para Jesus? Levante uma de suas mãos. Eu preciso fazer isso? Preciso. A Bíblia diz que com o coração se crê e com a boca se confessa a respeito da salvação. Existe alguém? Deixa Jesus entrar no seu coração. Eu sinto que tem. Jesus é a videira verdadeira. E Ele quer que você seja um ramo nele. Tem alguém nessa noite? Existe alguém que quer reconciliar-se com o Senhor? Levante uma de suas mãos onde você estiver. Eu frequento as reuniões, mas eu preciso me reconciliar com o Senhor. Levante uma de suas mãos, alguém vai até você e vai orar com você. Não saia daqui do mesmo jeito que você entrou. Eu quero que nestes dias você pense a respeito do ser cortado e o ser podado. Que nesses dias você reflita, mas que nós estamos num tempo muito bom de graça. Graça infinita, graça abundante. E esse é o tempo da nossa salvação. Eu quero declarar sobre a sua vida uma semana de bênção, uma semana de muitas vitórias, uma semana de realização e uma semana de frutificação. Essa semana será uma semana onde você vai frutificar amor, paz, alegria, bondade, longanimidade, domínio próprio. Domingo que vem você vai chegar aqui surpreso com você mesmo. Amém? Domingo que vem é batismo e ceia. Então, se prepare para esse dia, em nome de Jesus. Amém? Que o amor de Deus, o Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós. Amém, amém e amém. Vamos aplaudir o Senhor bem forte.